The White Lotus foi uma série que chegou de mansinho, arrastou tudo no Emmy 2022 e volta para uma segunda temporada que vem provar um ponto, que é bom, dá para ficar melhor ainda. Mike White, roteirista e criador da série, arranca mais percepções desse jeito gostoso de se contar e de se entender uma história sobre futilidade, disfuncionalidade, desconexão com a realidade e o melhor, hipocrisia daqueles que vivem bem porque tem e não porque vivem. Vou falar sobre The White Lotus segunda temporada. Esse vídeo terá spoilers e essa escolha editorial se dá por um motivo. Se você não viu The White Lotus, veja, está perdendo tempo. São duas temporadas diferentes, mas próximas, tá? Temporadas de altíssimo nível, só que fico alerta, veja a primeira temporada e depois a segunda. Apesar de histórias independentes, os espelhamentos entre uma e outra engrandecem o texto dessa segunda aqui. Peço também que se inscreva no canal e caso ainda não tenha visto a série, salve esse vídeo para ver depois. Agora vamos ao que interessa, The White Lotus, Sicília, a segunda temporada. Uma das façanhas mais intrigantes dessa temporada foi deixar os núcleos um pouco mais distantes e ainda assim com assuntos que passam de um lado para o outro com muita firmeza. O tema central aqui foi a traição, mas vários subtemas descendem a partir disso. Logo no primeiro episódio surge, por exemplo, o signo Teste de Moro. As Teste de Moro são cabeças de cerâmica tradicionais na Sicília. Ela mostra como muitas gerações atrás moldaram a arte e a cultura daquele local, tendo como fruto a traição e também uma revolta dessa traição. O Mouro ficou com a local, mas o Mouro tinha família e a local o matou ao saber disso porque sentiu-se traída. A história dessa Teste de Moro funciona diferente a depender do ponto de vista. Do ponto de vista da esposa original, os dois são traidores. Do ponto de vista da amante, ele é o traidor. E do ponto de vista dele, as duas são traídas e fúteis. Esse signo, então, significa totalmente todos os núcleos de diferentes maneiras. Significa a relação de Lucia e Albi, que foi traído por ela, né? Sendo que quem de fato foi traído foi o pai, que por sua vez era um traíra quanto mais da sua esposa. Pagou 50 mil e acho que pagou foi pouco, diga-se de passagem, tá? Significa também a relação de Greg e Tânia, mas acho que é bem mais trágico até, porque no final Greg saiu com a sua Teste de Moro, deixando um gancho para a próxima temporada. E principalmente significa o núcleo de Daphne e Cameron em relação a Harper e Ethan. Ambos se traíram entre si. Eu falei no primeiro vídeo que eu fiz, eu apaguei porque deu pouca audiência, que uma porta que abre para um lado abre para o outro lado também. E essa porta de fato abriu para os dois lados. E ambos se traíram entre si. E o pagamento, em vez de morte, foi pior. Foi a mordaça dos relacionamentos voltados para traições mútuas. Portia também foi uma vítima dos rostos de porcelana, pensando no imediatismo da aventura, na sensação de preenchimento. Esqueceu que tinha algo ou alguém, além disso, esperando por ela. As Teste de Moro acompanham toda a temporada, do começo ao fim. São vários os planos que mostram as esculturas e depois assumem a posição delas. A câmera fica na altura dos olhos delas, indicando que somos nós, essas esculturas, essas Testes de Moro daquele local, vendo com exclusividade os acontecimentos e as idiosincrasias que vem permeando as diferentes gerações expostas às mesmas coisas. Te explico. Temos uma clara disputa geracional em pelo menos dois núcleos. O núcleo Portia e Tânia e o núcleo da família de Grasso. No começo e até no final, Portia, ela renega Tânia, ela se vê presa à chefe e ao modo de vida tosco dessa mulher. Tânia, por sua vez, vê em Portia um alento e uma âncora para os seus problemas. Na temporada passada, Tânia negou um acordo a uma local, que também via como esse alento e essa âncora, ao se apaixonar por uma aventura. Portia, ela vive exatamente isso aqui, só que não com a questão local. Ela renega um acordo não escrito com Albi e parte, aí sim, para sua aventura da vez. Ela trilha o caminho que, um dia, Tânia trilhou. Enquanto isso, ambas são tragadas para tal história de traição. Portia é chutada pelo Affair, enquanto Tânia também foi chutada por Greg. No fim, com Tânia morta, encontramos uma Portia completamente apegada ao seu celular e usando os adornos e os óculos da chefe que tanto criticou, que tanto rechaçou, né? E a gente vê também uma mulher tensa, paranoica, olhando de ombros, aflita com o que pode acontecer consigo. Portia se tornou o que ela
tanto criticava. Assim como se tornara também logo no meio da temporada. Criticava o patriarcalismo supostamente colocado em O Poderoso Chefão em um diálogo magistral com a família de Grasso, mas acabou por aceitar tais posturas em detrimento ao tal macho desconstruído que tanto dizia valorizar. Portia, no discurso, é X e na vivência, na atitude, é Y, o que a levou mais próximo dos caminhos de Tânia, sendo inclusive usada ativamente para a morte da chefe. Se era o que ela queria, foi o que ela teve. Porém, ela vai viver pelo menos um pouquinho como Tânia, paranoica, perplexa e meio perdida como ela é. A família de Grasso não é tão diferente assim. Temos avô, pai e filho. 3 gerações que nos convidam a refletir bastante sobre qual o residual de uma geração para outra. O avô dá em cima de todas as mulheres, enquanto o filho e neto repudiam isso a princípio. Depois descobrimos que o filho contratou Lucia como uma garota de programa, enquanto ao mesmo tempo tentava reaver um casamento que teve um pause por conta de traição. Bert, o avô, diz que faz o que faz por brincadeira, mas ao final também diz que fica excitado com isso. Don, o filho, deixa bem claro ser um predador sexual. E Albie, o neto, passa parte da sua estadia no The White Lotus se mostrando um rapaz leve, honesto e preocupado, mas também deslumbrado. Tanto que Lucia usa isso contra ele. Ela sente, tanto que nas cenas finais ela se deita em seu corpo, e a câmera colocada na altura de uma testa de Moro a mostra suspirar. Ela conseguiu, é fato, mas a troco de quê? Talvez seja isso que ela esteja pensando. E ao final, quando uma moça passa no aeroporto pelo trio, todos viram o rosto iguais, mostrando então que avô, pai e neto se transformaram em quase a mesma coisa, um amálgama geracional. Muito da postura de Albie, podemos inferir, vem mais da sua timidez de conseguir o que quer do que de fato da ternura que aparenta. Não à toa, depois de ficar com Lucia, mesmo que sua postura basal continue, começamos a ver as suas ações muito como resposta pro fora que ele sofreu da Portia, e ciente disso, Lucia o envolve numa trama difícil do inocente superar. Não é tão diferente de Mia, que envolve Giuseppe e Valentina no seu objetivo de ser cantora, mas o faz de uma maneira super direta, super clara e sincera muitas vezes. Por mais que seja talvez um pouco mais tímida do que Lucia, ela ainda é absurdamente astuta para conseguir o que quer. Ela se adapta muito bem às circunstâncias. Por mais que não as tenha causado, ela consegue tirar um pedacinho para viver dela. Oferece sexo em troca de sucesso e sucesso em troca de sinceridade, tanto que Valentina, ao final da temporada, se apaixona não necessariamente pelo amor correspondido, mas pela sinceridade que ninguém conseguia impor para a gerente do resort. Se na temporada passada o gerente foi quem mais chamou a atenção e deu um show de atuação e comédia, Valentina demora a aparecer, só que quando faz, denuncia o que cada núcleo carrega consigo na segunda temporada. Na segunda temporada e na segunda camada também. Frustrações. O fruto da frustração é o rancor. Albie, rancoroso, ficou com Lucia. Harper, rancorosa, ficou com Cameron. Ethan, rancoroso, ficou com Daphne, que rancorosa da vida tem filhos do personal trainer. Portia, rancorosa com a chefe, se tornou a chefe. A chefe, rancorosa com Greg, foi levada para uma aventura contra a própria vida. Se a primeira camada é traição, isso é fato. O que sustenta essa camada da temporada é um panorama sobre como o rancor age e quais caminhos ele toma para satisfazer, aí sim, o egocentrismo do ser humano que se nega, ou pior, que nega tudo ao seu redor, como se nada lhe pertencesse, quando na verdade foram eles quem escolheram estar ali. Vejamos o núcleo Daphne, Harper, Ethan e Cameron. Daphne e Cameron começam como um casal de fachada. Harper e Ethan terminam como o tal casal de fachada tão criticado, principalmente por Harper, que se punha como uma intelectual inalcançável e por isso soberba e acima de todos. Mostrava-se ser uma mulher extremamente desenrolada, mas no seguir das coisas, Daphne era bem mais. Harper não conseguia ser direta e sincera com o marido justamente na hora que mais precisava, a ponto de, sobretudo, não aceitar a sinceridade do marido, que, convenhamos, era difícil de aceitar, mas era factual, E é o que tínhamos. Uma questão que penso bastante desse casal é como é fácil ser sincero e aberto quando não se tem nada a esconder. E entenda, isso não é uma crítica, isso é óbvio, isso é o que é. Ethan pergunta pra Harper, quase que de maneira desesperada, assim, cara, por que você me traiu? Diga, eu sei que você tá mentindo. E ela conta meias verdades que depois são, obviamente, contrariadas. E aí Daphne explica que, às vezes, meias verdades bastam caso você viva
reviva outras meias verdades. E assim, quem sabe, forme uma verdade inteira. Ou também uma mentira inteira. O ponto da meia verdade é que do outro lado é uma meia mentira. Em outras palavras, Harper realmente foi muito sincera até não ter mais como ser sincera. Não é a sinceridade do passado que vem sustentar a mentira do futuro, muito pouco contrário. E assim, ciente que nunca mais vai viver uma verdade plena, tanto do seu lado quanto do lado da sua companheira, Ethan se entrega às meias mentiras ou verdades e por fim se torna Daphne, enquanto Harper se torna o extremamente criticado Cameron. Isso aqui, gente, é uma aula de roteiro e de atuação, sobretudo de Aubrey Plaza como Harper. Uma gigante que modulou dor, sofrimento, safadeza, alegria, chateação, pedantismo, tudo em uma temporada e às vezes em um episódio só. Gigante, gigante. Ela e a Simona Tabasco, a Lucia, foram disparadas as melhores atrizes, para além de Jennifer Coolidge, que já vinha bem desde a temporada passada. The White Lotus é uma série muito inteligente. Uma série que planta verde para colher maduro. Se você bater uma foto no começo e uma foto do final, as discussões só de comparar as fotos poderão durar horas e horas e horas. Não se esgotará tão cedo porque, como a primeira temporada, a série é um passeio pela hipocrisia daqueles que podem tudo, teoricamente porque tem dinheiro, e no final são essencialmente nada. São apenas ratos de laboratório dos nativos que usam do turismo para enganar os bobos. Com exceção do destino de Tanya, que é tragicômico, todos tiveram uma fatia de si amordaçada por aqueles que tentavam explorar e ao final saíram como os explorados. Bert queria buscar suas origens, entrar como um colono na casa alheia e dizer: me abrace, eu sou você. Não é, Bert, você se foi e o que tinha de ti ali não tem mais. Quer dizer, tem 50 mil euros muito bem colocados na mão de Lucia que, na visão de Dom, seria um descarte necessário apenas para suas iniciais emoções e rancores, como eu já falei. Não foi e não será. Será ela quem escolherá o seu descarte constante. Por quê? Porque ela é nativa. Porque ela quem domina aquilo dali. A terra é dela. Vocês são visitantes. Ajam como tal, apenas observem. Tanya, coitada, sobrevive à primeira temporada para na segunda morrer tragicamente, mas antes provou-se uma mulher sagaz e ao mesmo tempo tola, né? Is Greg having an affair? Diz ela, ou pergunta ela, apontando a arma pro Quentin. A futilidade de Tanya a levou a morrer com a pergunta mais estúpida que poderia fazer, mostrando que até os melhores, até os mais safos, dão de graça o que tem para os espertos e aparentemente inofensivos. Tanya, coitada, é a marca dessa futilidade que não pensa no seu redor, né? Só pensa em si mesma. E tanto como fala lá a ópera que ela assistiu no meio da temporada, né? Quem olha muito pra si, o fim é trágico, né? Quem acha que não tem um horizonte diferente, outras experiências, o fim é trágico, a vida é um pouco banal. Então, infelizmente, Tanya tem um destino que é engraçado, mas ao mesmo tempo é trágico também, é triste e mostra a infelicidade daqueles que vivem muitos seus problemas e não necessariamente os problemas do mundo que habita, da realidade que habita, do contexto que habita, né? Por isso faz a pergunta errada, a pergunta tola, e morre com ela, sem saber a resposta, inclusive. The White Lotus, segunda temporada, é brilhante, supera a primeira em complexidade e profundidade. Falta um Queen descobrindo-se melhor? Acho que sim, porque é um personagem que eu curto muito lá na primeira. Mas sobram Nicoles, Rachels, Shanes, Marks, Olivias, Paulas e por aí vai. Todos são personagens da primeira temporada, né? Tudo está espelhado com a temporada anterior, só que, como um bom espelho, às avessas. Tem mais julgamento aqui, as testes de Moro não deixam escapar absolutamente nada, e o que conseguir escapar vai sofrer as consequências da terra, da geografia, do mar, quer que seja. Vai perecer dentro de si mesmo e preso às suas convicções nada nobres, extremamente tolas, banais e irrisórias. The White Lotus coloca o idiota no seu devido lugar e não no lugar que a história teima em colocá-los. Mike White entregou outra maravilha em forma de série. Impressionante a capacidade desse cara de construir um roteiro envolvente e extremamente crítico, extremamente profundo. Espero a terceira temporada. Vamos pra mais porque isso aqui é muito bom. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.